dar início a mais uma escola dominical. Mais um domingo estamos aqui para poder aprender daquilo que o Senhor tem para nos ensinar, falar ao nosso coração, crescermos espiritualmente e sermos fortalecidos pela palavra do Senhor. Que privilégio, que bênção, que alegria que nós temos de estar aqui com liberdade, com os irmãos, aprendendo, ensinando, aprendendo, orando ao Senhor, colocando a nossa vida diante dele e crescendo enquanto cristãos. Vamos orar para que Deus nos abençoe? Senhor, nós louvamos o Teu nome por esta manhã, louvamos o Teu nome porque nós podemos, ó Pai, estudar a Tua palavra e nos reunirmos com liberdade. Obrigado por essa bênção que o Senhor nos dá, enquanto muitos de nossos irmãos são perseguidos, ó Deus, e não conseguem fazer isso que nós fazemos com tanta liberdade, Senhor. Obrigada. Que o Senhor abençoe os irmãos perseguidos, ó Deus, dando eles graça, misericórdia. E aqui, Senhor, que nós temos a oportunidade, que o Senhor nos instrua, que o Senhor seja o nosso mestre, ó Pai, supremo, e que em tudo nós possamos ser ensináveis, ó Pai, que os nossos corações sejam moldáveis para ouvir a Tua palavra e termos as nossas vidas transformadas, Senhor, porque nós precisamos do Senhor todos os dias. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos e tudo entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Você é uma pessoa de fé? Você se considera uma pessoa que tem fé? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é ter fé? O que algumas passagens da Bíblia nos falam sobre a fé? E nós vamos abrir as nossas Bíblias, primeiramente lá em Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler dois livros diferentes hoje. Você pode ir localizando na sua Bíblia. Hebreus 11 e depois o livro de Abacuque, que fica no finalzinho do Antigo Testamento. Hebreus 11 e depois nós vamos abrir no livro de Abacuque também. Primeiro nós vamos em Hebreus 11, 1. A definição que nós temos em Hebreus 11, 1 é sobre fé. O que é fé? Uma das definições de fé que nós encontramos na Bíblia. E eu vou convidar vocês para fazerem essa leitura junto comigo. Hebreus 11, 1. Vamos ler a uma só voz. Vamos lá? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ok. Então a fé, ela está ligada a coisas que nem sempre são visíveis e a coisas que nós esperamos. Vamos para Abacuque agora? Nós vamos ler primeiramente Abacuque 2, versículo 4. Essa leitura de Abacuque 2, 4, ela é bastante interessante e importante para nós. Nós somos uma igreja reformada e Lutero foi altamente impactado por uma expressão que está nesse versículo. E ele fundou lá as 95 teses que colocou na igreja para aqui, foi de Westminster, pastor? De Wittenberg. De Wittenberg, para poder condenar algumas práticas equivocadas da religião da época lá, né? Ele era contra as indulgências, contra a venda da salvação. Então, Abacuque 2,4, vamos ler juntos? Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Quando eu perguntei para vocês se vocês têm fé, essa é uma discussão bastante interessante, porque às vezes as definições de fé que nós vemos por aí são um pouco equivocadas. As pessoas às vezes acham que ter fé em Deus, e se eu orar com fé, se eu tiver fé, Deus vai me dar aquilo que eu quero. E as pessoas pautam as suas vidas nessas esperanças e nessas falsas certezas. Às vezes o Senhor vai nos dar o que nós queremos, Ele vai responder às nossas orações conforme o nosso desejo. Mas às vezes não. E aí é que está o grande desafio da fé. Nós acreditarmos que mesmo nas
circunstâncias desagradáveis que nós atravessamos, nas dificuldades, na carência, no problema, na aflição, ainda assim o Senhor está conosco. Não é porque nós não temos fé que nós somos provados. Não é porque nós não temos fé que às vezes as coisas não saem como nós queremos. Ter fé é acreditar que mesmo na circunstância e na dificuldade, na provação, no problema, na ausência, na carestia, no não que eu recebo, Deus está no controle de todas as coisas. E que Ele tem um propósito em tudo isso. Isso é ter fé. É ter a certeza de que Deus é eterno, Ele conhece o passado, o presente e o futuro, é soberano, Ele conhece a circunstância em todos os seus níveis, em todas as suas nuances. É como se a gente pensasse num quadro, né? Que às vezes você vê um ponto ali que é pintado, mas você não vê o todo. Deus vê o todo, o que aquele quadro vai virar. Ele sabe a cena toda. E Deus também é santo e justo. A Bíblia nos dá vários exemplos de pessoas que viveram pela fé. Nós temos Paulo, Noé, Abraão. Nós temos também exemplos que Deus nos dá no nosso cotidiano. A Bíblia nos dá exemplos de fé. Nós temos irmãos que são exemplos de fé. Nós podemos olhar para alguns irmãos dessa igreja que hoje, no presente, têm atravessado situações difíceis, de perda, de luta, de falta de coisas. E eles têm testemunhado da sua fé. Eles entendem que todas as coisas estão no controle do Senhor. Isso é ter fé, é crer que Deus sabe, Deus está no controle e que o meu coração tem que ficar fortalecido com isso. Porque se nós nos pautarmos nas respostas que nós esperamos e que elas sempre têm que ser do jeito que eu quero, eu vou me frustrar. Muitas pessoas se afastam da fé porque ficam decepcionadas com Deus, porque Deus não fez aquilo que elas queriam. Ontem eu estava conversando com uma menina lá na escola, nós trabalhamos ontem, e ela falou assim: nossa, Letícia, uma vez sentou um professor aqui, e ele era da igreja, mas ele se afastou porque ele perdeu uma irmã. Eu falei, nós vamos passar por perdas, nós vamos perder pessoas, coisas, passaremos por situações desagradáveis, mas nós precisamos ter foco na fé. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor não nos prometeu uma vida livre de dificuldades, nem de dor e nem de perda. Mas o que é que Ele nos prometeu? Que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então, meu irmão, tenha fé, mas tenha a fé bíblica. Nós temos falado muito sobre isso, sobre alicerçar a nossa fé naquilo que a palavra nos dá. Então, nós vamos terminar a nossa reflexão lendo sobre a fé de Abacuque, a circunstância que o povo de Deus atravessava naquela ocasião. Ele clamava ao Senhor e dizia: Senhor, o Senhor não está vendo? Senhor, por quê? Por quê? E a resposta foi: eu estou no controle, eu sei e eu vou fazer do jeito que eu quero para cumprir o meu propósito. Nós vamos terminar a nossa reflexão lá em Abacuque 3, uma passagem bem conhecida. E depois, se você quiser, leia o livro de Abacuque, ele é curto, para você entender a circunstância de fé que Abacuque tratou com o Senhor nessa situação com o povo de Judá. O capítulo 3 todo é a oração de Abacuque quando ele entendeu que mesmo que o povo passasse por circunstâncias muito difíceis, Deus estava no controle. Então ele louvou ao Senhor. E a passagem que nós vamos ver faz parte até de canções que nós cantamos. Então, meu irmão, quando você cantar, ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê o seu fruto, que isso seja uma verdade, que nós possamos ter fé, mesmo nas circunstâncias difíceis, mesmo quando a resposta for não. O Senhor está no controle. Jó 42:2, o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo, né? A misericórdia do Senhor dura para sempre, não desampares as obras de suas mãos. E nós vamos ler Abacuque 3, de 17 até 19. Vamos lá? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento,
Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da costa e me faz andar altaneiramente. Amém. Terminando a nossa reflexão, faz meus pés como os da corça. Não sei se vocês gostam de assistir programas de natureza, mas tem algumas cabras montesas e animais das montanhas que vivem nos penhascos e eles não caem, né? Então, quando diz que faz os meus pés como os da corça, você terá pés firmes no Senhor, né? E que nós sejamos assim, com os nossos pés como os da corça. Nas circunstâncias boas, sim, que Deus nos abençoa. Nós também experimentamos bênçãos, mas especialmente nos momentos de dificuldade. Não deixe de ter fé. Que Deus nos abençoe. Amém. Bom dia, irmãos. Bom, né? Nós estamos juntos. Nós vamos, antes de orar, nós vamos saber os motivos de oração. Então, eu queria saber quem tem motivo para a gente orar. Vamos começar aqui, Tânia? Nossa, eu queria agradecer pelos livramentos que o Senhor tem dado, sabe? A gente vê no trânsito, é muito livramento que Deus tem dado. Essa semana então foram vários, né? Que a gente teve. Então, assim, ser grato ao Senhor por esses livramentos. Davi? Pelo meu lar, em toda a batalha, com saúde, conversão da minha irmã. Também agradecer a Deus por ter colocado no grupo da igreja da Maria Rosa de Bezinha. Na terça-feira nós fomos lá em Belo Horizonte, cadê ela? Que ela veio, todos os médicos foram, ela está bem, graças a Deus. Então, assim, continuar agora o tratamento, voltar no mês que vem, ela já voltou, mas está tudo bem. A mãe pediu para agradecer as orações, e ela falou que assim que ela voltar com mais tempo, que ela vai vir na igreja, vai trazer Maria Rosa para todo mundo ver o resultado da oração. É um milagre. Amém. Maria Elise? Primeiro? Minha família, com o João e com a minha família. Isso. São? Com a minha saúde, qual a consciência? Eu comecei a parecer que a pressão da carne. Vamos orar, hein? Isso. Betinha? Primeiramente, agradecer a Deus por conseguir fazer essa oração. Graças a Deus, eu e agora eu quero saber dos meus filhos. Todos que estão de casa, Everton, Renata, estão muito doentes. E Deus possa estar falando a saúde deles. Sou eu que me Isso. Vamos orar. Visita com a pessoa? Márcia, é ele, Jair. Dona Márcia e Jair. Estão nos visitando hoje. Obrigado pela visita, viu, dona Márcia? Eu já ia. Nesse meio aqui tem alguém que. Beto? Dona Isabela. Está melhor? Saúde já está. Vamos continuar. Melhorou agora esse dia agora, ontem ela está sentindo umas dores do braço. Vamos continuar orando. Né? Ela tomou os remédios pela brisa. Vamos continuar. Os nossos filhos. Filhos, isso. Pelo meu pai, por direção. Tá. O pai de Letícia fez a cirurgia, né? Já está em casa. Vamos lá para Deus dar a recuperação. Ela pede direção também. Mais alguém aqui no meio? Eu sou da minha mãe, da minha família. A mãe de Daiane, pela saúde. De cá? Você não conhece a saúde, Quase como, né, senhor? Glória a Deus. Beleza? Eu que tiver a conversão da minha família, quero pedir para a saúde do carro, de Ruth, também. Quero agradecer também, pegando meus certificados, no livramento que é o do carro. Júnior? Por mãe, por saúde. Saúde. Isso. porque na vida da Tassiana, a nossa filha mais velha lá no Rio Grande do Sul, para que ela volte aos caminhos do Senhor. Vamos orar por ela. Família cristã, principalmente para cristã. Tá. Isso. Eu sim? Família. Isso. Foi Manuel também. Isso. Eu quero pedir também para Deus abençoar lá em casa. Os meninos estavam gripados também, João, Celina, né? E lá está complicado por causa da bebezinha, né? Então está distante. E eu queria também dizer aos irmãos assim, se os irmãos quiserem uma visita pastoral, então, assim, se não for por gripe, né? Para a gente evitar levar a gripe para casa, né? Então é só falar com a gente que nós vamos. Se tiver com gripe, vamos aguardar só um pouquinho para a gente passar nesse período. Bom?
Vamos orar então? Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer pelo privilégio, Senhor, de nos reunir nessa manhã em Teu nome, poder estudar a Tua palavra, Senhor, aprender um pouco mais de Ti e, ó Deus, também, Senhor, aumentar a nossa fé, Senhor, e nosso relacionamento contigo, Pai. Pedimos, ó Deus, agora por esses motivos de oração que foram apresentados aqui, ó Deus, em cada um deles, coloque, Senhor, a Tua mão bondosa, ó Deus, e ponha, Senhor, o Teu poder, Senhor, naquelas coisas que precisam ser mudadas, ó Deus, e que o Teu poder, Senhor, opere na vida dos nossos irmãos. Obrigado, Senhor, por saber que sempre estás conosco e que em todos os momentos nós podemos recorrer ao Senhor, Pai. Assim nós oramos, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos separar agora a nossa lição, a classe de crianças até catecúmeno, né, poderão ir, e os jovens e adultos aqui comigo. Tá? Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia aí em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Eu vou ler do primeiro verso até o verso 12. Porém, nosso estudo será no verso 12, tá? Hoje você vai ser. Romanos, capítulo de número 5, do primeiro verso até o versículo de número 12. Amém? Então vamos lá. O texto diz assim. Oi? 5, Romanos 5, de 1 a 12. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Porquanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Amém. Que Deus abençoe esse que nós lemos para a nossa edificação. Irmãos, Paulo falou no capítulo 12, no capítulo 4, sobre a justificação pela fé. E ele usou o exemplo de Abraão e o exemplo de Davi para mostrar essa doutrina. O que é a justificação? A justificação é uma declaração de Deus, uma declaração jurídica de Deus, nos considerando justos por causa da morte de Cristo, que foi imputada a justiça de Cristo em nós. Deus colocou a justiça dele, de Cristo, na nossa vida e nos declarou justos. Paulo disse que isso foi pela fé. No capítulo 5, então, ele fala das consequências disso. Uma vez justificados pela fé, o que acontece conosco? Aí no capítulo 5, até o versículo 11, Paulo descreve isso que são as consequências. A primeira delas, ele diz que agora nós temos paz com Deus. Então, nós éramos inimigos de Deus e agora nós somos reconciliados. Então, Deus nos reconciliou com Ele, nós temos agora paz com Ele. Segunda consequência, ele diz que por meio dele nós temos acesso a essa graça. A graça de poder ter relacionamento com Deus, poder chegar a Deus.
Então não tem nada agora que nos impede, não precisamos de ninguém para nos colocar diante de Deus, né? É por meio de Cristo que nós chegamos à presença de Deus. Então não tem nada que nos impeça isso, porque agora já foi feito a paz, então a justificação nos deu esse direito. Terceira coisa que ele fala da justificação aqui, é que além de trazer essa questão da paz com Deus, né? Ele diz assim, também nos trouxe alegria, ou seja, nós nos gloriamos diante de Deus, né? Na glória de Deus, ou seja, a glória de Deus é a relação de todos os seus atributos, tudo que Deus é. Então nós nos alegramos nele, em Deus, por causa da justificação. Quarta coisa que ele diz é que também nós nos alegramos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação ela produz perseverança, a perseverança é experiência, e a experiência produz a esperança. E ele diz assim, que uma quinta bênção é que essa esperança ela não se confunde, ou seja, ninguém que espera em Deus é decepcionado, né? Porque primeiro ele põe o Espírito dele no nosso, o amor dele no nosso coração pelo Espírito, e aí ele diz assim, que a esperança não se perde, ela não se confunde, ela não decepciona, porque ele diz assim, primeiro porque Deus colocou o amor dele no nosso coração, pelo Espírito. Segundo, é porque nós temos a garantia disso por causa da morte de Cristo por nós. Ele diz assim, porque quando nós éramos fracos, Cristo morreu por nós. Ele diz, quando nós éramos pecadores, foi que Cristo morreu por nós, e Ele provou esse amor, né, morrendo por nós na cruz, quando nós éramos ainda pecadores. Ele diz, então nós podemos ter esperança de que em Cristo nós seremos salvos pela sua vida. Então essa era a quinta bênção da reconciliação. Ele diz assim, uma vez que Cristo morreu por nós, quando nós éramos pecadores, então nós podemos ter esperança de que lá no dia da volta do Senhor nós seremos salvos pela vida de Cristo. Então essa é a nossa esperança, essa é a convicção que nós temos, né? Mostrando para os irmãos que esperança é diferente de expectativa, porque expectativa é uma coisa que a gente não sabe se vai acontecer, pode acontecer ou não, né? Mas a esperança não, a esperança é uma certeza, é uma convicção de algo que vai acontecer, e por isso nós só aguardamos, né? Então a salvação eterna, né, final, não é uma expectativa, ela é uma esperança no sentido de que nós mantemos a nossa fé em Deus enquanto aguardamos. Então a esperança é enquanto aguardamos aquilo que nós temos certeza que vai cumprir. Legal isso, né? Você pensar assim, por que esperança é certeza e não é expectativa? Porque nós sabemos que vai acontecer, porque Deus falou que vai acontecer e pronto. E aí nós esperamos como? Aguardando acontecer. Não é a possibilidade de acontecer, é aguardando acontecer, né? Não vai chegar. A fé e a esperança, então, não tem uma... Tem não tem uma semelhança, sim, tem, então, isso. Então, quer ver? A Bíblia fala assim, que na esperança nós somos salvos, né? E nós somos salvos mediante a fé. Então, enquanto aguardamos, né, que é a esperança, nós confiamos, né, em Deus, depositamos nossa confiança em Deus, que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Então, tem um versículo, deixa eu ver se eu lembro qual que é o versículo, é de Hebreus, como é que é? Deixa eu tentar lembrar aqui. Bom, depois eu vou lembrar, aí eu trago para os irmãos. Vamos lá. Então Paulo encerrou falando que essas são as consequências da justificação pela fé. Aí agora ele vai mostrar como que isso acontece, como que a justificação acontece, certo? Ele falou que nós fomos justificados, deu o exemplo de Abraão e Davi. Agora, depois ele disse a consequência de sermos justificados, e agora ele vai dizer assim, como que isso acontece na nossa vida. E aí ele vai tomar o exemplo de Adão e de Cristo. E hoje nós vamos ficar apenas com o versículo 12. Tem tanta coisa no versículo 12 que nós não temos como seguir para frente. A gente lê o versículo e a gente parece assim, a primeira vista parece que é uma coisa óbvia, clara, né?
Mas não, é algo muito precioso. Então diz assim o versículo 12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o portanto aí, irmãos, é uma ligação que Paulo está falando do assunto anterior. Então, como ele disse das consequências da justificação, agora está dizendo assim: então, uma vez que nós somos justificados, e nós temos todas essas bênçãos da justificação, por que? Aí ele vai explicar. Então, por que é assim? Ou como que acontece assim? E aí, então, ele começa falando de Adão e de Cristo. Então, na verdade, Paulo faz um contraste entre os dois. Ele pega Adão como o primeiro homem e pega Cristo como o segundo homem. Lembra que nós já falamos aqui, irmãos, que Adão não foi o cara que deu errado, né? Então, porque se a gente pensar que Adão é o cara que deu errado, nós vamos dizer, então Deus falhou. O plano de Deus falhou, o propósito de Deus falhou. Não. Adão era para ser Adão, né? Então Deus usou Adão, né? E não Deus fez Adão para dar certo e ele deu errado. Não, Adão fazia parte do propósito de Deus, e Cristo já tinha sido preparado por Deus para morrer pelos nossos pecados antes que o pecado viesse ao mundo. Só uma adendozinha, uma paradinha aqui, né? Para pensar, o pecado já existia antes de Adão e Eva, portanto, né, o pecado não passou a existir com Adão e Eva, né? O pecado ele existia anteriormente. Então, por isso, o pecado entrou no mundo. Paulo diz aqui, o pecado entrou no mundo por meio de Adão e Eva, mas o pecado já existia. Então veja, Adão veio como para ser o representante da raça. Por isso ele diz aqui, porquanto, né, ele fala, assim como por um só homem. Quando ele diz um só homem, ele está tomando Adão como o representante de toda a humanidade. Uma coisa interessante, a palavra Adão aqui, né, que foi o primeiro, né, o primeiro homem aqui, o sentido de que Adão aqui como homem, né, por um homem, né, que ele falou, entrou o pecado no mundo. Ele está falando do sentido da representação, porque a palavra, dá duas palavras para homem na Bíblia. Uma é antropos, que a gente usa para carne, né, humana, né, como humana, e a outra palavra é aner. Aner é homem, né? Então bem definido no hebraico, né? Então, né, o sentido, né, de antropos no grego, né, o sentido é de raça humana, não é de homem individualmente. Por isso pode ser genérico. Quando a gente diz assim, todo homem, nós estamos referindo a homem e mulher, raça humana, né? E não apenas o homem macho, certo? Então, aí diz assim, visto que por um homem, ou seja, por esse homem que representa toda a raça humana, foi que entrou o pecado no mundo. Olha que coisa interessante, quer ver? Veja bem, o único homem, o único ser criado por Deus foi Adão, um homem. Um ser humano criado por Deus foi Adão. A mulher é geração do homem. Então veja, quando Deus criou o homem, Deus o fez de quê? Do barro. Pegou o barro e fez o homem. E quando Deus criou a mulher? Então a mulher é descendente do homem. Então entenderam a diferença? Por que então Paulo está falando que foi por um homem? Porque não foi pelo casal, né? Embora a mulher tivesse comido primeiro, mas ela não era representante da raça. Se Adão não tivesse comido, então o pecado não seria transmitido para a humanidade. Então Deus poderia ter matado a mulher e feito outra, tirado outra de Adão e feito, né? Por isso que
o pecado de Adão é um pecado de representação da raça. Então, todos nós estávamos em Adão. Quando Adão pecou, Adão estava representando cada um de nós. Por isso que o pecado de Adão foi transmitido para todos nós. Nós vamos usar alguns exemplos aqui. Como é um exemplo da semente, Adão era o macho e tinha o sêmen, e o sêmen é que fecunda e gera a vida. Então, a característica do pai, ela é passada para o filho através da geração, né? Então, quando os pais geram um filho, as características deles passam para os filhos. Então, o pecado foi assim, da mesma maneira. Vamos dar outro exemplo. É como se um vírus, vamos pegar um vírus, né? Vamos pensar num vírus 100% letal. Todo mundo que contraísse o vírus vai morrer. Então teve um que contraiu o vírus, que era Adão. E o que aconteceu com toda a humanidade? Toda a humanidade infectou. Bom, pastor, então vamos supor que Adão e Eva tivessem tido filhos antes do pecado que Deus cometeu. Isso. Os filhos deles não teriam cometido pecado, então. Se eles não tivessem comido, Exato. Fosse antes, né? Antes. Então, aí provavelmente não. Isso é conjuntura, né? A gente não sabe. Mas vamos pensar. Por isso que não tiveram filhos antes do pecado. Quanto tempo será que Adão e Eva viveram no jardim antes do pecado? Nós não sabemos, né? Mas não quer dizer que tenha sido assim, botou no jardim e amanhã eles fizeram, né? A coisa errada, né? Então, mas eles não tiveram filhos enquanto não pecou, porque o pecado iria ser passado para a geração para frente. Ou também, quer ver um outro exemplo bacana também, um erro genético, por exemplo, no DNA de uma pessoa. Então, ele tem um erro genético, aquele erro o pessoal da área médica aqui, né, pode ajudar a gente aí. Então, aquele defeito genético vai sendo transmitido para a raça. Então, cada geração, né, vai sendo transmitido, vai passando. É isso que Paulo está dizendo. Então, Adão pecou, e ele, como era o representante da raça, não só porque era o primeiro, mas porque era o único, né, o único criado por Deus, os outros são todos derivados dele. Então, ele, como representante, o pecado dele foi transmitido para a geração seguinte. Então, todos que nasceram de Adão já nasceram, né, com o pecado, né, que foi transmitido de Adão. Tem pergunta aí ou podemos continuar? Ivone? Escuta aqui, como é que é esse negócio? O pecado já era antes de Adão? Porque quem foi o primeiro que a Bíblia fala que pecou? Satanás. Não é? Então começou com ele lá, né? Pelo menos que a Bíblia ensina que é com Satanás, ele que pecou primeiro, né? E depois ele veio e induziu. Agora, interessante, a pergunta da Ivone dá um gancho para a gente. Onde Satanás pecou? Não foi na terra, não é? Então, qual foi o primeiro pecado na terra? O de Adão. Então, lá Satanás pecou lá no céu, né? E no tempo também, que a gente não sabe. Eu não tenho como definir quando foi que Satanás pecou, né? Embora a leitura bíblica está muito junta assim, gente, não quer dizer que a coisa aconteceu simultânea, né? Sabe? Né? Então, isso. Deus podia ter mandado Satanás para outra galáxia, podia não. Deixava só nós aqui, mas Satanás lá resolvido. Sim, tinha pecado. Era bom. Brincadeira. Essa semana eu estava lendo uma reportagem lá, o cara falando sobre o roubo do ouro aqui de Ouro Preto, né? Que eles punham dentro do santinho do pau, né? Escondia lá dentro do santo, e aí a pessoa levava, e o ouro era 20% a carga tributária que a coroa cobrava, né? Então era 1/5. E aí o povo ficava com tanta raiva, eu falava, era 1/5 dos infernos. Então por isso surgiu a expressão, 1/5 dos infernos, né?
Olha. Pastor, às vezes eu fico pensando, então por que, né? Sim. Então por que, como ela fez assim, né? É. Porque aí eu vou explicar, porque Deus quis. E talvez, Ivone, A gente vai sabendo, eu não vou não vai. falar. E talvez quando a gente chegar lá, a gente vai ter oportunidade de perguntar, né? Talvez quando a gente chegar lá no céu, a gente vai ter oportunidade de perguntar para Deus, né? A gente nem sabe se vai, né? Mas, né? A minha mãe brinca falando que a gente deve ter um caderninho para ir anotando. Para ir anotando? Chegar lá. Eu tenho um colega, pastor, Paulo Bois, ele fala assim, que se você tivesse meia hora de audiência com Deus, né? O que você queria? Você iria levar para ele todos os seus pedidos ou você queria levar um caderninho para anotar tudo que ele tem para te dizer? Né? Aí é a escolha, né? Porque com certeza o caderninho é para a gente, né? A oportunidade de ouvir ele falando para a gente, né? Então vamos. E a gente tem essa oportunidade na oração, né? Tá. Vamos lá então, gente? Então veja, quando ele está falando aqui que Adão era o representante, ele está dizendo assim, que em Adão todos nós estávamos. Um dia eu fiz uma colocação assim, por exemplo, se o nosso pai tivesse morrido antes da gente nascer, então a gente não seria gerado, a gente não nasceria, né? Adão morreu com o pecado, então todos nós nascemos mortos espiritualmente. Nós vamos explicar isso daqui a pouco, um pouco mais tarde, né? Mas está tranquilo, gente, aí? Então, aí o judeu que estivesse lendo Paulo aqui, podia dizer assim, não, mas para aí, eu não sou descendente de Adão, eu sou descendente de Abraão, porque eu fui gerado, né, na nossa cultura, os outros tudo bem, os outros são povos para lá, mas eu como judeu não, eu sou descendente de Abraão e não de Adão. Aí ele diz assim, pois é, mas lá em Gênesis 15, Deus disse para Abraão que ele foi justificado pela fé. Então, se você é descendente de Abraão, você precisa também ser justificado pela fé. E Abraão foi justificado do quê? Dos seus pecados. Então, se você é descendente de Abraão, você também é pecador. E Abraão também não foi o primeiro, ele descendeu de quem? Aí, e outra coisa, como isso é representante, eu acho bacana demais. Quer ver? Uma coisa que às vezes a gente lê e passa despercebido. Vocês lembram daquele texto lá de Hebreus, capítulo 7, quando fala a respeito de Abraão com Melquisedeque? O escritor de Hebreus fala sobre isso, né? Dizendo assim que Abraão pagou o dízimo para Melquisedeque, que era anterior a ele. E aí ele cita Levi e diz assim, que Levi pagou o dízimo em Abraão. Ora, abra sua Bíblia lá em Hebreus 7, quer ver? Vamos ler do versículo 8 até o versículo 10. Olha que coisa mais interessante, gente. Hebreus está fazendo essa mesma palavra de Paulo aqui, só que ele está fazendo o inverso. Ele diz assim, primeiro Paulo falou que Abraão, diz que Adão pecou e o pecado passou para a geração. Agora Hebreus está fazendo o inverso, voltando, pegando Levi e voltando. Quer ver uma pessoa ler para a gente? Capítulo 7, versículo 8 até o... Diz assim, aliás, aqui são homens mortais que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Nossa, bem confuso. Mas o que ele está dizendo? Só explicar o que ele está dizendo. Levi não era a tribo do sacerdote? Não era Levi que recebia dízimo? Tá. E como que Levi pagou e entregou o dízimo, né? Ele diz assim, ele o fez representativamente na pessoa de quem? Abraão, quando entregou os dízimos a Melquisedeque, que era antes dele, que era superior, que viveu antes de Abraão. Então ele está dizendo assim, que como, está vendo que a coisa é o inverso?
Adão pecou, nós todos nascemos pecadores. Aí está dizendo, Levi recebeu o dízimo e pagou o dízimo, e ele pagou quando? Desde Abraão, porque ele estava onde? Em Abraão. Está voltando. Bem depois de Abraão. Muito tempo. Né? Vamos ver. Levi foi depois. Porque Abraão, Isaac, Jacó, ele devia ter de Jacó. Mas aqui ele está se referindo, ele paga dízimo. Sim. Você está falando de todos os descendentes de Levi. Sim. É porque Levi é a tribo dos sacerdotes. Né? Então, quer dizer, toda pessoa que entrega o dízimo para Deus está entregando a quem? A Melquisedeque. Na pessoa de quem? Vindo porque vem, tá bom. Isso é porque o judeu podia levantar a questão e dizer, não, mas eu sou descendente de Abraão. Né? Então quem me representa diante de Deus não é Adão. Quem me representa diante de Deus é Abraão. Então o escritor de Deus está colocando, não é a mesma coisa. Só que está de trás para frente. Então, eu acho que essa lógica da Bíblia, que é meio esquisita para nós, ela é muito importante. Né? Dá um exemplo, a gente chama de essa representatividade, né? Ou de federalismo, dependendo da pessoa que está trabalhando nesse assunto. O que é o negócio? É comum entender que um representa outras pessoas, em vários sentidos. Você lembra lá em Josué, quando tem o Acã, ele rouba um espólio da guerra, eles invadem a cidade de Jericó, e ele rouba um pedaço de uma espécie de ouro, né, de Jericó. E aí o povo de Israel, um fez a besteira. O povo de Israel vai atacar a cidade de Ai e perde. Aí Deus vai falar, Deus, por que a gente perdeu a batalha? Não, porque tem um aí entre vocês que cometeu um pecado. O que é a lógica aqui? O pecado de Acã, ele diz respeito a todo Israel. Todo Israel sofre a consequência do pecado de uma pessoa ali. O que Israel precisa fazer? Precisa matar ele. Deus vai lá, dar o caminho dele, faz todo um ritual lá para descobrir quem foi. Eles apedrejam a família dele. E aí, pela punição do pecado de a nação de Israel, que estava sendo ali, recebendo essa representatividade, está isenta. Uma coisa que os reis. Às vezes o rei se desviava e pecava, e olha interessante, e a nação ia nos caminhos desse rei. Ele age como um representante ali. E aí, o que acontece? Porque o rei desvia dos caminhos de Deus, a nação toda sofre. Acontecia isso. Tudo isso é representativo, né? Tudo é representativo. Então, no caso de Acã, por exemplo, morreu ele e toda a sua casa. Então, porque ele representava sua casa, sua família. Então, morreu ele, os filhos, animais, morreu tudo que tinha. Não é? Então, ali. Ele também, morrendo para livrar o povo do castigo, também é representativo de quem? Está representando quem ali na morte? Então, primeiro, Adão, que veio a morte para todos, em primeiro lugar. E depois, segundo, ele morrendo, né, sendo punido, representando quem? Cristo, que morreu pelos nossos pecados. Então, é só na representação, não no erro. Né? Porque no erro foi o nosso, né? E não de Cristo. Bacana, Gil? Pode perguntar? Pode. Essa questão aí do pecado, de contaminar os outros, como que isso funciona atualmente falando? Então, nós estamos aqui, nós somos igreja e nós somos um corpo. Isso. Como que funciona a questão do pecado e as consequências do pecado para a pessoa e para a comunidade? Tá. Então, hoje Deus não olha dessa maneira, né? Dessa forma. Pelo que nós temos na Bíblia, o único pecado que contamina o corpo, a comunidade, o corpo, é o pecado da imoralidade. Né? Mesmo porque, veja bem, todos nós cometemos pecado todo dia. Se todo pecado contaminasse a comunidade, a igreja, então nós estávamos roubados. Não é? Nós não pecamos todo dia. Não é? Então, aí não tinha nem como viver como comunidade cristã. Mas quando Paulo fala sobre, ele diz assim, todo pecado é fora do corpo, mas o que comete imoralidade peca contra o corpo. Por quê? Porque a imoralidade, ela é representada, irmãos, na Bíblia. Vai ser muito importante, a gente precisa pensar muito nisso. A imoralidade, ela é relacionamento sexual ilícito, né? Ele é a representação de
traição espiritual, né? Então é uma forma de infidelidade espiritual. E quando a igreja sabe disso e a igreja não se posiciona como igreja, né? Como igreja diante disso, então a igreja se contamina. Aí Paulo fala isso na carta aos Coríntios, no capítulo 5, que ele diz assim: com um pouco de fermento leveda toda a massa. E Paulo diz assim, que vocês sabiam disso e não se importaram com isso, né? Então Paulo está dizendo, aí é que ele explica, né? Então ele diz, o pecado da imoralidade atinge o corpo. Por quê? Porque a união, nós somos unidos a Cristo. Quando um crente deixa a esposa e se une a uma prostituta, ele está se fazendo uma só carne com ela, né? E aí Paulo diz, eu não tomaria o corpo de Cristo e o ofereceria à meretriz. Então, quando há uma infidelidade ou imoralidade no meio do povo, essa imoralidade contamina o povo. Então, por isso, aí às vezes a gente fala assim, na igreja só disciplina pecado sexual, né? Mas porque dentre os pecados de consequências, ele é o que atinge o corpo, né? E não os outros, porque senão também, se fosse todo pecado, a gente não teria nem como viver como cristão, né? Como igreja, não é? Tranquilo? Vamos seguindo? Então vamos lá. Então, como Adão era o cabeça, isso é federativo, né, da raça, então Paulo diz, ele representa todos os homens, e foi pelo seu ato, né, que o pecado passou para todos os outros. Agora notem aí que ele diz assim, o pecado, ele coloca um artigo aí, né, no singular. Vocês notaram? Então no grego tem o artigo aqui é no singular e ele poderia ter sido colocado no plural, mas por que Paulo usou no singular e disse o pecado? Porque o pecado é diferente de os pecados. Então o pecado de Adão, então ele está dizendo foi o pecado que foi transmitido, então não foram os atos que Adão cometeu depois da desobediência. O que foi transmitido para a raça, né? Então não foram os atos pecaminosos de Adão depois da desobediência. Esses Adão respondeu por eles individualmente, né? Mas o pecado, que foi a desobediência de Adão, esse que foi transmitido para a raça. Entenderam a diferença? Então, porque o pecado de Adão, da desobediência de Adão, é que gerou a morte, né? E os outros pecados, eles são respondidos por Deus como juízo de Deus depois, né? E não como o castigo de Deus determinado para Adão aqui. Todos os pecados são desobediência no fim das contas. Mas não. Mas assim, eu estou falando assim, a desobediência é um pecado. E tudo que a gente comete. Sim. Às vezes todo pecado é uma quebra da lei, né? Mas nem todo pecado está ligado à desobediência, porque a desobediência precisa ter explícito uma norma para que ela seja desobedecida. Tem que ter uma lei para ser desobedecida. A lei só veio depois, né? Então os pecados de desobediência à lei, eles vieram posteriormente, né? Mas vamos falar sobre isso no texto, que Paulo vai citar isso. Os atos pecaminosos de Adão seriam a consequência do pecado que cometeu? Sim, também, mas são as atitudes que Adão teve por ter se tornado pecador. Isso. Então é uma coisa muito interessante. Nós cometemos pecado porque somos pecadores, né? Então nós temos uma natureza pecaminosa. Então quando fala aqui de pecado original, o pecado de Adão, nós já ouvimos muito essa expressão, já? Pecado original, ele está falando que por ser o primeiro pecado, né? Mas também por ser esse pecado de natureza. Então nós cometemos atos pecaminosos porque nós temos uma natureza pecaminosa. Vou dar um exemplo. A pessoa não é mentirosa porque contou uma mentira, né? Ele conta mentira porque ele é mentiroso. Tá
bom o exemplo? Deu para entender? Então, né? Então por que ele contou mentira? Porque ele é mentiroso, né? E o contar a mentira não o faz mentiroso, só revela que ele é mentiroso, né? A desonestidade, né? A pessoa não é desonesta porque deixou de pagar a conta, né? Ele deixou de pagar a conta porque ele é desonesto, né? Então há algo que precede, que leva, né? Ivone? Tudo bem, pastor. O Adão já era pecado, mas Deus falou que você não toma da árvore, não. Mas foi antes, né? Bom. Aí, à medida que ele comeu, aí então já é o segundo pecado. Não. Ele não era pecador antes de comer do fruto. Então, antes do pecado de Adão, não existia pecado no mundo. Então, quando Adão, no mundo, né? Fora do mundo, sim, mas aqui no mundo. Quando Adão comeu do fruto, é que entrou o pecado do mundo. Que ele falou aqui. Ele foi influenciado, né? Porque aquele texto de Ezequiel 28 fala sobre o querubim da guarda, foi onde ele vivia no Éden, né? Então ele era formoso, vivia no meio das pedras preciosas, onde ele caiu, ele foi o sinistro da perfeição, né? Então nós podemos dizer que ali é um exemplo do pecado antes de Adão. Sim, o pecado de quem? De Satanás. Antes de Adão. Esse vai descer o tanto, né? Uhum. Aí Jesus que definiu isso, né? Jesus falou que Satanás era mentiroso desde quando, gente? Desde o princípio. Então o princípio está pensando aí lá porque quando ele tentou Eva, ele usou uma mentira para tentar Eva. Agora, por que Adão foi o responsável então? Mas não foi Eva que comeu do fruto? Então, e Paulo diz lá em Timóteo, até nós falamos sobre isso aqui, pregando esse dia, né? Paulo diz assim, que Adão não foi iludido, Eva sim, né? Eva foi iludida, a mulher, mas Adão não foi iludido. Isso quer dizer o seguinte, que não quer dizer que Eva tinha menos capacidade que Adão, não, quer dizer que Eva tem menos responsabilidade que Adão. Por que ela tem menos responsabilidade que Adão? Porque ela é geração de Adão. Quem era o representante era Adão. Então, Adão, quando ele diz que ele não foi iludido, quer dizer que ele pecou por escolha, gente. Decisão. Por decisão. Porque se ele tivesse sido enganado, aí ele podia dizer, não, mas como a mulher falou, a serpente me enganou, lembra? Por isso que no momento da punição do pecado de Adão, né, Deus não referiu-se a Eva como responsável pelo que ia acontecer. Ela teve consequências nela mesma. Então diz assim, você comeu do fruto, agora você vai dar à luz em meio a dores, o seu desejo vai ser do seu marido, ele vai te governar. Então todas essas coisas Deus disse para a mulher, mas para Adão Deus virou e falou totalmente o inverso. Deus disse assim, em ti serão malditas todas as coisas da terra. Então o pecado, como o pecado de Adão, aí entra o sacerdócio, né? Então a gente pensa aí como homem, gente, sacerdote da casa, né? A gente está falando muito isso no papo de homem aqui, coisa muito interessante. Quando Deus chama a atenção de Adão pela desobediência, Deus está dizendo para ele assim, tudo que está debaixo da sua autoridade, tudo que está debaixo da sua autoridade vai ser corrompido por causa da sua decisão, por causa do seu pecado. E as piadas todas põem a culpa na mulher. Embora, né, ele é que seja o vilão da história, né? Então ele podia ter, se ele não quisesse comer, né, ele poderia não ter comido, mas ele decidiu desobedecer, gente. Não é? Foi uma questão de escolha, né? E aí a gente, para nós os cristãos, olha, deixa eu dar uma aplicação aqui para nós. Pecado na nossa vida, irmãos, não é uma imposição. O pecado na nossa vida é uma decisão. A gente decide pecar. É uma escolha nossa, né?
Como Adão fez a escolha, o pecado é uma escolha nossa, porque hoje Deus nos deu a liberdade de não pecar, se eu quiser. Então, quando eu peco, eu sou totalmente responsável, porque eu tinha em mim a capacidade de resistir o pecado e não pecar, porque o pecado não tem domínio sobre nós mais, né? Paulo fala sobre isso. Então, eu não sou mais escravo do pecado para obedecer às suas paixões. Hoje eu tenho uma possibilidade de resistir o pecado, né? Então depende da minha escolha. Então isso é sério. E aí a gente pensar que assim como Adão era representante da raça, o marido hoje é representante da casa, da família, né? Então por isso que o pecado do rei era maior que o pecado do súdito, né? Por isso que o pecado do pai é maior do que o pecado dos filhos, né? Em responsabilidade, né? Não em tamanho, mas em responsabilidade. Assim como o pecado do pastor, do presbítero, que é líder, é maior do que em responsabilidade do que o pecado dos outros. Então é muito sério isso, né? Então, assim, para o casal, para uma família, né? Homem, mulher e os filhos, quando tem vamos dizer, um pecado praticado por parte da mulher, tanto o homem e a mulher é responsável, o homem também, ele indiretamente tem uma responsabilidade. A responsabilidade dele é de sacerdote. Sim. Então ele deveria ter o cuidado dela, né? Para ela não fazer. Então é a responsabilidade dele também. Instrução, admoestação, né? E às vezes até correção. Correção com palavra dura, né? Assim, ó, eu não participo disso, isso é uma escolha sua, eu não me envolvo nisso. E aí uma coisa que eu acho legal, porque assim, uma coisa é você falar, outra coisa é você dar exemplo. Sim. Porque no exemplo você já demonstra qual é a sua posição referente a um determinado tema, um assunto, isso. Ensinando. E o pecado, gente, ele é tão sério na família, que o pecado às vezes ele é uma experiência histórica transmitida. Como assim? O pecado de um pai, às vezes ele é historicamente transferido para o filho, não em consequência, né? Mas ele é transmitido por história. Quer ver? Vamos pegar exemplos. Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó mentiu. Vocês viram que na geração, a história da geração, né? E a gente vê isso hoje também em outros exemplos. Por exemplo, pais que separam, a tendência é dos filhos separarem, dos netos separarem, porque é um pecado que é historicamente transmitido, né? Ou seja, porque os filhos viram nos pais, né? O pecado é uma questão muito séria, porque a gente tem decisão de pecado ou não. Sim. Mas virou uma coisa assim, permissiva. As pessoas olham para o pecado hoje, para começar comigo. Tem muito pecado que eu olho e falo assim, é fraqueza. Muito, eu estou falando que vai começar comigo. Sim. Isso é uma fraqueza, eu não estou dando conta. Então, isso começa em mim e isso expande. Sim. Posso colocar aqui para 99%. Sim, todos nós. Então, quando a palavra de Deus fala assim, aquele que vive deliberadamente no pecado, nós estamos desse Sim, mas aí o deliberadamente do pecado na vida de um crente, né, significa o seguinte, que a pessoa não se importa com o pecado, ele não reconhece, ele racionaliza aquilo, como se aquilo fosse tudo natural. Mas isso está se tornando assim. Aí a pessoa está praticando aquilo sempre. Né? Eu estou vendo isso mesmo. Agora, todo cristão, o que ele precisa? Todo cristão tem que a mente não pode ser cauterizada, né? Então Paulo fala isso. Paulo fala que os ímpios têm a mente cauterizada, ou seja, quando peca, aquilo não incomoda. O cristão, como ele sabe que ele está vivendo deliberadamente em pecado? É quando ele peca e o pecado dele não incomoda mais. Ele tem que pensar se ele é salvo, né? Viver deliberadamente. Quando você fala com aquele que se diz seu irmão, pode ser pecado, a pessoa ainda sai de ombros ainda, dando de ombros. Infelizmente, né? Mas que Jesus citou, Se o cara não escuta, você chama o irmão lá para exortar. Porque a
evitar esse tipo de coisa. Mas que a gente... E a gente precisa lembrar. Mas a está gente... se tornando assim, então, o pecado está se tornando tão comum, tão banal, que as pessoas estão assim, mesmo que você exorte, não estou falando de você chegar para a pessoa que não é cristão, falar, isso é pecado, você vai para o inferno, não é disso. Estou falando, ele se diz cristão. Aí eu considero ele como meu irmão. Aí ele está cometendo um pecado. Sim. Aí eu chego para ele e falo assim, olha, fala meu Deus, isso é pecado, vamos corrigir isso. Ele fala, tem pecado, todo mundo faz isso é besteira. Nada a ver. Nada a ver. Você não pode levar as coisas a ferro e fogo, não. Alguém disse que aí a porta... eu tenho que chegar para ele e falar assim, olha... A porta do inferno é o nada a ver. Nossa. Aí ele fala assim, então, você não está... Pois é, aí a gente tem que pensar o seguinte, que é justamente por isso que nem todo mundo que está na igreja é crente, né, gente? Aí eu considero ele como não crente? Nem todo mundo que está na igreja, não. Não. Eu não posso julgar. E nem considerar. Eu só posso considerar uma pessoa não crente, né, quando ele é rebelde quanto mais. O que é rebelde quanto mais? É quando a pessoa é exortada pela igreja, primeiro é exortado pelo irmão, né, por 2 irmãos e depois pela igreja, e ele não dá a mínima para isso. Ele não está nem aí, como diz o ditado. Aí a Bíblia diz, aí a gente considera. Mas antes dele ser exortado pela primeira vez pessoalmente, depois acompanhado por outro irmão e depois ter trazido pela igreja, então não pode considerar a pessoa como não crente, né? Então, pastor, para aí, Beto, depois do pastor. Qual a diferença do pecado e a diferença do vício? Vício é um pecado, Beto. Pois é. É a mesma coisa. O vício por exemplo, eu já tinha conhecimento da palavra, mas eu era viciado no cigarro. Sim. Então eu pelejava para parar e tinha dificuldade mais mais. Mas eu ia à igreja, saía da igreja, pelejava para não acender o cigarro e acendia o cigarro. Existe uma diferença? Existe na questão da dependência, né? Porque o pecado, os outros pecados que não são vícios, a gente não tem uma dependência dele, né? E o vício, a pessoa é um pecado que a pessoa tem dependência dele. Porque tem vários tipos de depende daquilo, não consegue viver sem aquilo, né? Então, isso tudo tem que ser libertado. Isso é uma fortaleza que a pessoa tem dificuldade de parar. E tem que pedir libertação de Deus para isso, né? Letícia? E algumas vezes até acompanhamento médico, né? Porque se existe uma dependência química, por exemplo, existe um processo que precisa ser cuidado, dependência física. Né? Sim, primeiro, né, mental, depois física, né? Letícia? Eu lembrei daquela passagem de 1 João, né? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Então, se a pessoa está na prática do pecado e não está se importando com isso, ele tem que observar. Ele não mesmo. o julgamento de nós, mas ele tem que pensar se ele é crente ou não, né? De verdade ele é crente ou não, né? Na verdade, o senhor James? Quando você fala de escolha, né? Pecado, opção, Adão e Eva tinham a ordem de não comer do fruto. Mas nós temos um ensinamento além do Espírito Santo. Que nos ajuda. Então, quando a pessoa não tem consciência que Deus, o Espírito, está em nós, né? Nós optamos para ofender o Espírito Santo. Isso, entristecer, né? Aí, seu James, a gente pode fazer uma diferença entre Adão, nós, né, e o ímpio, aquele que não é crente. Então, Adão tinha a escolha entre obedecer e desobedecer, como representante da raça e o primeiro. Então, Adão tinha o livre-arbítrio, né? Então, o livre-arbítrio é a decisão. Livre-arbítrio, a palavra livre-arbítrio significa assim, uma decisão, não é uma escolha só, não é liberdade de escolha. Livre-arbítrio é uma decisão que determina a vida, que determina para a vida. Então, uma pessoa tem livre-arbítrio hoje? Não tem livre-arbítrio. Quem tinha livre-arbítrio? Adão.
porque a escolha de Adão era para a vida ou para a morte. Então, ele tinha uma capacidade livre para escolher entre uma coisa e outra. Quando Adão pecou, todos os homens se tornaram escravos do pecado. Então, todo mundo perdeu a liberdade de não pecar. Todo mundo passou a pecar como algo que era imposto por uma personalidade. Quem era a personalidade? O pecado, né? Então nós tornamos, antes de Cristo, nós éramos escravos do pecado. Então nós fazíamos aquilo que o pecado mandava. Aí Paulo fala assim: aquele a quem vocês oferecem para servir como Senhor, dele sois escravos. Então, do pecado antes, né? E agora da obediência para a justiça. Então, antes todo mundo era escravo do pecado. Quando nós nos convertemos, então Deus nos libertou do poder do pecado. Então o pecado agora não tem mais o poder sobre nós. Ele não nos libertou da presença do pecado. O pecado continua no mundo, né? E está ao nosso redor, o pecado. Agora, o pecado não tem mais poder sobre nós. Então, quando nós pecamos, é porque nós resolvemos nos entregar à tentação do pecado, seja ela externa ou interna. E aí é uma escolha nossa. Nós escolhemos desobedecer a Deus e obedecer o pecado que está querendo mandar. Então é o velho e o novo homem, a carne ou o espírito. Então nós vamos escolher. E aí por isso que deu o pecado. Rafael? Então Adão tinha plena consciência que no momento que ele pecasse ele ia morrer. Sim, porque isso foi dito na ordem de Deus. É isso que ele foge. Por isso ele podia, né, fazer uma ou outra coisa. E interessante que a ordem de Deus ela foi dada em duas etapas, né? Eram duas ordens. Ele primeiro disse assim: aqui no jardim tem uma árvore da vida, mas aqui no jardim tem uma árvore da morte. Então, se comer da árvore vai morrer. Essa era a árvore da morte. E a segunda, a ordem era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, não é saber do bem e do mal, é comer da árvore. Você vai ser agora capaz de praticar o mal ou o bem. Então, a árvore tinha nela o poder de levar quem dela comesse a experimentar o mal, porque Adão só tinha a possibilidade de experimentar o bem até então. E comendo do fruto, agora ele passava a ter o poder de experimentar o mal, que ele ainda não experimentava, né? Não tinha isso na vida dele. Laninha? Pastor, e o pecado, ele abre legalidade também no mundo espiritual, né? Tem essa ideia também. Na verdade, a consequência do pecado, uma das consequências do pecado, né, é a gente dar a condição de Satanás nos acusar, né? Quando Ralph Neighbor fala uma coisa interessante, ele diz assim: quando a gente peca, 3 pessoas estão envolvidas no nosso pecado, né? Primeiro, Deus diz assim: você pecou, né? Segundo, Satanás diz: ele pecou. E a minha consciência diz: eu pequei. Então está o envolvimento dos 3, né? Aí Deus diz assim: arrepende. Satanás diz assim: não, larga isso para lá, continua, né? Então, e a minha consciência, né? Eu preciso confessar o meu pecado. E aí eu confesso o pecado e Deus aplica o perdão, né? E aí eu deixo. Por isso Provérbios diz assim: o que esconde as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa. Então, quem que alcança a misericórdia? Confessa e deixa. Porque se eu viver deliberadamente em pecado, já não. Depois eu vou explicar esse texto de Hebreus, porque ali é um caso hipotético, viu? Já não resta sacrifício pelo pecado, porque um crente mesmo, né, não comete o pecado deliberadamente, né? Um crente de verdade, né?
porque tem nele uma divina semente. Depois eu vou explicar esse texto de Hebreus para os irmãos. Mais pergunta para a gente encerrar? Pastor, para tirar minha curiosidade aqui, quando fala que considerou o rei de Tiro, é porque a cidade vivia sob o domínio de Satanás, então é simbólico. Seu João, a gente não tem assim subsídio bíblico para afirmar essas coisas, porque ali é uma declaração profética, né, do profeta. Então, assim, os estudiosos acreditam que ele estava se referindo a Satanás, né, mas não tem assim 100% de garantia que era Satanás, né? Então, por causa disso, alguns estudiosos atribuem aquele texto e também o texto de Isaías 16, né, se não me engano, a Satanás, né, a queda de Satanás. Aí Jesus fala, tem uma referência. Jesus falou que viu Satanás caindo do céu. Não, né? falando sobre a cidade. Sim, não. Tiro e Sidom foram referências de cidades impenitentes, cidades que não se arrependeram. Mas ele falou que há mais rigor para aquele que ouve as palavras dele e não se arrepende do que as duas cidades. Né? Mais perguntas, gente? Não? Então vamos encerrar. Domingo que vem a gente continua. Né? Amém? Vamos ficar em pé então. Vamos receber a bênção e assim nós encerramos. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos, até a noite. E hoje, irmãos, lembrar que hoje é dia de ceia, hein? Celebração da ceia.